Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui. Nós conhecemos e relemos nesta noite, durante a liturgia, a vitória de Davi contra Golias. Quando voltamos ao capítulo 17, pedi que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, nos chama a atenção o contexto dessa vitória de Davi contra Golias. Nos é dito pelo contexto que os exércitos dos filisteus e de Israel estavam acampados ali, um frente ao outro, já há algum tempo, algo em torno de um mês. E Golias, dia após dia, ele apresentava-se diante do exército de Israel, afrontando a Israel e afrontando ao Deus de Israel. Ou seja, há um contexto para a batalha, onde o exército de Deus está diante do exército do inimigo, mas, obviamente, naquele momento, diante do tamanho e do poder de Golias, o exército de Deus não tem coragem para sair à batalha. Temos ali, certamente, dentre o exército de Deus, homens poderosos, mas aos olhos deles, o exército filisteu é um exército inimigo intransponível e eles não se aventuram, eles não se arriscam a entrar na batalha. Conhecemos um pouco da história. Então, Jessé, que é o pai de Davi, manda com que Davi vá para o campo de batalha para levar alguns alimentos para os seus irmãos que já estão lá na batalha. E quando voltamos ao versículo 26, do capítulo 17, aqui nós lemos o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele e Davi continua insistindo. Davi está indignado com a covardia do povo de Deus. E ele então apresenta-se para a batalha. E aqui é curioso porque, como foi dito, isso aqui diz respeito à igreja, diz respeito a mim e a você. Qual é o ponto? Nós também somos convidados, se não convocados, a que entremos na batalha que Deus nos inseriu. E estando inseridos nessa batalha, nós temos duas opções. Nós temos a opção de reagir como Eliabe reagiu, ou seja, a opção de fazermos ali as contas e observarmos que o inimigo é intransponível, e então retrocedermos, ficarmos estacionados na batalha, ou temos a opção de avançar como Davi fez. Pequenino, moço, não era experiente no campo de batalha, mas entendeu que havia ali uma afronta não contra homens, mas contra o próprio Deus. E entrou na batalha, como nós conhecemos a história, não em seu poder, não em sua força, mas na força que o Senhor mesmo concede ao seu povo. Então, como disse,
Em nossa vida, meus amados, nós temos muitos inimigos muito poderosos, sabemos disto, temos falado sobre isso. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, como dirá Paulo, mas a nossa luta envolve inimigos poderosíssimos. Nós temos ainda o próprio inferno que está à nossa volta, sabendo que pouco tempo lhe resta, pronto para tentar esmagar a igreja e os crentes a todo custo, destruir as nossas famílias. Sabemos que há um mundo que, vez após vez, se torna mais anticristão, um mundo que odeia a Deus, que persegue o povo de Deus. E temos a nossa carne, o fato de sermos ainda pecadores, e esse talvez seja o maior dos nossos inimigos. O ponto é, além disto, outras questões tantas que envolvem circunstâncias que, em decorrência da queda, nos causam sofrimentos. O ponto é, nessas batalhas, frequentemente, nós nos intimidamos e congelamos também. Paramos. E às vezes retrocedemos, porque, como foi dito, nós fazemos os cálculos e desanimamos, ficamos com medo porque não contemplamos nenhuma perspectiva de vitória. Nós não conseguimos contemplar perspectivas de vitória para dadas circunstâncias, dada a situação, dado inimigo. E aí, em meio ao campo de batalha do povo de Deus, estacionamos. Não progredimos, não avançamos. Não apenas no que diz respeito às circunstâncias em si, mas principalmente nós não avançamos e não estacionamos no que diz respeito ao crescimento espiritual, à santificação. Porque o inimigo parece grande demais, parece poderoso demais. Pedi que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 14, porque temos aqui um outro episódio, bem conhecido também, que envolve, vejam vocês também, o tema medo, o tema covardia, o tema preocupação. Eu quero aqui, à luz dessa passagem, trazer 3 razões pelas quais nós podemos, meus amados, e devemos confiar na vitória. E não apenas devemos confiar na vitória, como devemos ter a postura que Davi teve. Eu quero trazer 3 razões à luz desta passagem do Evangelho para lembrar ao povo de Deus nessa noite que nós devemos, por mais mirrados que sejamos, avançar nesse campo de batalha, não retrocedendo, intimidados pelo inimigo. Bem, a primeira razão pela qual nós podemos avançar nesse campo de batalha é porque aquela postura de Eliabe, a postura dos discípulos, aquela postura de retrocesso, este medo, revela uma vergonhosa falta de confiança na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui os versículos de 25 a 27 do capítulo 14, nós encontramos o seguinte, acompanhe comigo. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. A situação em si, ela apenas tipifica, ela é um simbolismo, ela é uma figura daquilo que acontece em nossas vidas. Os discípulos aqui têm um problema que é duplo. Nós somos informados que após multiplicar pães, houve ali uma tentativa da multidão de querer clamar Jesus rei. Jesus, então, ele se recolhe no monte e vai orar sozinho. Ele quer uma solidão ali para orar, que é necessário a cada um de nós, a solidão para que possamos ter o nosso momento com Deus. Cristo era um homem de oração, estava ali no monte, orando, sozinho. Então ele despacha os discípulos que vão à frente para atravessar o mar da Galileia. E diz-nos a passagem que eles partem e se despedem ali no final da tarde. Mas na 4ª vigília da noite, na 4ª vigília, o que é algo em torno ali das 3 da manhã às 6 da madrugada, os discípulos ainda estavam no mar. E ali no meio do lago, na verdade o mar da Galileia é um lago, estavam no meio do lago, no lugar mais perigoso, mais profundo, apanhando do vento. Então aí um problema. O problema, o perigo, nós sabemos o medo de um naufrágio ali no meio da madrugada. Um problema que, vejam vocês, obviamente parece intransponível. Então já há ali um problema e o comportamento dos discípulos, mas esse problema se soma a outro.
Cristo interrompe as suas orações, desce do monte e parte ao socorro deles. E vai por sobre o mar, é o que diz a passagem. Então, se eles já estavam apavorados por conta do vento, surge um outro problema, eles enxergam um fantasma. Eles olham ali para alguém vindo sobre o mar, sobre eles. Obviamente, você não vai imaginar que é um homem andando sobre o mar. O raciocínio que eles têm é o mais natural, o mais lógico, é uma entidade. E, aliás, não pensem vocês que essas mitologias, ou essas superstições acontecem apenas em Salvador, ou onde quer que seja. Ali também já havia muitas histórias de espírito das águas que, quando vistos em alto mar, eram um presságio de desgraça. Então havia já uma cultura da época com as suas superstições, e eles veem o tal do espírito das águas vindo em direção a eles, e então coisa ruim vai lhes acontecer. Já estavam perturbados, agora o espírito, então vejam vocês que há ali um completo desespero. E como foi dito, isso aqui guarda semelhança com a batalha contra Golias. Guarda semelhança porque em ambas as situações estamos aqui a tipificar inimigos intransponíveis, problemas insolucionáveis. Mas Cristo se aproxima deles. Eles não acreditavam a princípio que era o Messias, tanto é que Pedro pede-lhe prova. Eles não acreditam que é o Mestre. Mas há aqui, então, a apresentação do próprio Senhor Jesus. Sou eu. E aqui já de antemão, Cristo, mais uma vez, ele faz isso de propósito. Ele vai por sobre as águas porque ele quer que, por meio daquela experiência horripilante, os discípulos tenham prova e testemunho de que Cristo não é um homem qualquer. Cristo quer com isso, em meio àquele turbilhão, aquele problema insolucionável, quer dar provas de que ele é Deus entre eles. Então Cristo vai e mostra o seu poder sobre os elementos da natureza. Algo, obviamente, que só Deus pode fazer. Interessante porque Cristo, quando vem a este mundo, ele esvazia-se da sua glória, não do seu poder. Ele esvazia-se da sua glória. Ele abre mão aqui de resplandecer como Deus entre nós. É um carpinteiro muito humilde. E a passagem do Evangelho de Marcos vai nos esclarecer que, conquanto Cristo já tivesse feito entre eles muitos milagres, eles tinham o coração endurecido. Eles não entenderam por que Cristo multiplicou pães. Eles não entendiam a multiplicação de pães, diz a passagem, porque eles tinham o coração endurecido. Então, mais uma vez, Cristo dá provas de que ele é Deus. Então, ele exerce o seu poder sobre a natureza e ele anda por sobre as águas. Há uma questão bem interessante aqui também, porque o fato de Cristo andar sobre as águas carrega um grande simbolismo. É a verdade de que aquilo que nos causa a perturbação, no caso, naquele contexto, o mar era o grande problema. Na realidade daqueles discípulos, o mar que nos causa, o que causava a eles tanta perturbação, está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então é uma mensagem, uma verdade que Cristo traz para eles e para a gente, de que, conquanto estejamos diante de inimigos intransponíveis, esses inimigos intransponíveis permanecem debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então ele vai em direção a eles por sobre as águas. Mas como foi dito aqui, o porquê, queridos, nós podemos ter uma reação mais confiante. Nós podemos ter essa reação mais confiante como Davi o teve, porque essas vitórias contra os inimigos intransponíveis, elas não vão acontecer na base da nossa força. Vejam vocês que aquela situação é solucionada por uma iniciativa do Senhor Jesus Cristo de partir em socorro a eles. Então, aqui é bom nós entendermos que a situação será, inclusive, preparada pelo próprio Deus, porque foi em Cristo que os encaminhou para aquela viagem. Foi Cristo que os despachou e disse, vão para lá. Obviamente, tudo que estava para acontecer com eles estava debaixo dos planos do próprio Senhor Jesus. Então, Cristo preparou a situação justamente para que, em meio a esses inimigos invencíveis, ali eles pudessem ter profundas experiências com o poder daquele que não era um homem qualquer. Então, como foi dito, vejam, pense na sua vida agora. Será que Cristo não despachou você para o mar da Galileia? Não te colocou realmente de propósito em meio a uma tempestade? Será que Cristo o próprio Deus não arregimentou o exército filisteu e colocou diante de você um tal de Golias? Será que a sua vida não envolve também
batalhas contra algo ou alguém ou alguma coisa que está para além de suas forças. E aí, o que você tem feito a respeito? Você tem se recolhido debaixo do seu lençol? Você tem realmente feito nada? Você congelou? Você parou? Vejam, situações como estas nos serão comuns. E se nós não tivermos essa confiança no Senhor, como teve Davi, nós iremos dar um mau testemunho. Então, o conselho que eu te dou aqui nesta manhã, confie verdadeiramente, não da boca para fora, porque nós somos bons em cantar. Nós somos muito bons em cantar, é fácil cantar, mas confie de verdade. Confie de verdade que Ele é o seu refúgio. Sabe, talvez você seja uma pessoa muito capaz, muito inteligente, astuta, o que quer que seja, mas se você estiver depositando a sua confiança nos seus talentos e capacidades, aí realmente você vai tomar uma queda feia. E em meio a essa queda feia, você vai ficar chorando. Confie não em você, mas confie verdadeiramente em Jesus. Aqui nós somos lembrados, inclusive, que o Senhor, Ele vem em nosso socorro, mas não há nenhuma promessa bíblica que, confiando no Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos livrar dos problemas. Não é assim. Ele vai nos livrar nos problemas. Não queira você misturar as coisas, como que diz, Senhor, eu vou agora orar para que em minha vida não tenha mais problemas. Você está orando errado. Não é bem assim. Você vai orar, confiar em Deus, mas saiba que os problemas fazem parte dos planos de Deus para você, inevitavelmente. Então, Ele não vai te livrar de problemas, Ele vai te livrar nos problemas. Veja que o Senhor não livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente. Eles tiveram que enfrentar a fornalha. Os livrou na fornalha ardente. A mesma coisa com Daniel. Deus não livrou Daniel de cair na cova dos leões. Ele esteve lá. Mas o livrou na cova dos leões. Então, as situações desesperadoras, prepare-se, elas vão acontecer. Falamos sobre isso pela manhã. E se você estiver relutante contra isso, não aceito, não quero, aí vai ficar mais difícil. Essas situações vão acontecer contigo. Então vejam, é muito ruim quando nós temos cristãos que estão vivendo bem, mas quando chega o dia mal, aí dão provas de que a sua fé era muito fraca e superficial. Um caroço. Você descobriu um caroço, você descobriu um diagnóstico terrível. É difícil. Mas aí você vai ter duas opções. Não tem cura. Você vai ter a opção de cair em desespero, como caem tantos aqueles que não conhecem a Deus. Ou você vai ter uma oportunidade de, nisso, sustentar uma fé firme e glorificar o nome de Deus. Você, lembre-se, você é como carta viva. Você é uma carta que está sendo lida por todo mundo que está à sua volta. As pessoas, inclusive, que não são crentes, elas observam cada passo que você dá. Às vezes, diante de diagnósticos como esse, você se porta como todos aqueles que não conhecem a Deus, cadê a sua fé? A sua confiança em Jesus? É só um exemplo, mas isso aqui se aplica a todo tipo de problema que nós possamos enfrentar. Alguns que são secretos. Certamente alguns problemas que não são do conhecimento dos outros, mas Deus sabe, você conhece esse problema, não importa, ainda que seja um problema secreto, você pode definhar, você pode dar um mau testemunho. Nós somos chamados, à luz dessa palavra aqui, queridos, a confiarmos em Deus. Então, em termos práticos, o que temos dito aqui é que não há batalha que não possa ser vencida. Não há batalha que não possa ser vencida. Não há inimigo que não possa ser derrubado no poder da oração. E batalha vencida, não me entendam mal, batalha vencida não quer dizer vencida da perspectiva do mundo, do que é vitória para o mundo. Batalha vencida é, antes de tudo, aquele compromisso de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Então, por exemplo, batalha vencida não quer dizer você permanecer vivo. Paulo foi morto, Paulo foi martirizado, mas ele venceu. Venceu porque ele não pecou, no sentido de fugir covardemente, de desobedecer à palavra de Deus. Então, batalha vencida para você é você avançar em seu processo de santificação, quaisquer que sejam as circunstâncias.
E o que eu estou dizendo aqui aos irmãos nessa noite é que não há inimigo, não há barreira, não há nada que possa levantá-lo que venha a ser um inimigo intransponível que não possa ser vencido. Quaisquer que sejam as circunstâncias, você pode avançar. Não confiando em seu poder, confiando no poder daquele que é o seu Senhor, aquele, como nós vimos, que é o Deus da guerra. Então é muito ruim quando nós encontramos crentes medrosos, crentes que têm medo de morrer ou algo do tipo, crentes com medo de horóscopo. Isso é muito feio também. A segunda razão pela qual nós podemos ter essa postura mais intrépida, mais corajosa, mais ousada, mais firme, é porque nós aprendemos à luz dessa passagem que os caminhos do Senhor Jesus Cristo sempre serão seguros. Sabe, quando a situação se tornar difícil, nós nos sentimos aqui diante de tentações, conhecemos a palavra de Deus. A tentação será justamente nós darmos um jeitinho para que possamos fazer outra coisa sem estarmos nisto violando o que diz a palavra de Deus. É um erro. Quando eles estavam naquela situação ali, Cristo apresentou-se a eles. E eles então responderam, versículo 28, acompanha comigo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja, naquela circunstância, Pedro pede ali uma prova de que era o Senhor Jesus Cristo, pede que ele possa andar por sobre as águas também. E Cristo aceita o pedido. Cristo diz, venha. Cristo atende o desejo, que era um desejo arriscado. Mas se Cristo falou que era para ele, ele podia ir. O que nós vamos observar aqui, meus amados, é que em meio às nossas batalhas, a exemplo de Davi com Golias, nós vamos calcular, nós vamos raciocinar, nós vamos justificar que talvez a coisa certa a se fazer não seja ir ao combate como a palavra de Deus disse que era para ir. Talvez nós raciocinemos que exista um caminho melhor, mas veja, por mais arriscado que possa ser o que nos diz a palavra de Deus, se a palavra de Deus nos diz, ela é segura. Se a palavra de Deus diz, olha, vá, Davi, vai enfrentar esse homem mesmo. Entre aí. Ah, Senhor, mas não é prudente. O bom senso me diz que eu não devo ir. A minha razão e minha família, como é que fica? Então, veja, nós seremos tentados a acharmos que há uma outra solução mais prudente do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está nos colocando numa situação complicada. E veja, não importam o que dizem as aparências. Andar por sobre as águas parece loucura, mas se a palavra de Deus diz, vá, obedeça, atenda. Esse é o caminho. A direção do Senhor Jesus Cristo sempre será segura. Então, mais uma vez, nós precisamos confiar, meus amados, acima de tudo no que diz a palavra de Deus. Talvez você tenha um perrengue, um problema na sua vida. O seu casamento não vai bem. E aí você procure soluções para esse inimigo que parece intransponível. E nos seus cálculos, a melhor solução para vencer esse inimigo é o divórcio. Mas não é o que a palavra de Deus vai dizer. Não é o divórcio. Ah, mas o divórcio, permanecer casado é ruim por causa disso, por causa daquilo outro. É só um exemplo. Mas para dizer o seguinte, olha, não importa o que dizem os sábios deste mundo, não importa o que a sua esperteza diga, o caminho seguro é o que diz a palavra de Deus. Então conheça a direção, acate a direção. Nós vimos os exemplos de Abraão, dos pais da fé. Então não prefira fazer as coisas do seu jeito. Em terceiro lugar, um terceiro motivo pelo qual nós podemos entrar no combate mais confiantes é porque a palavra de Deus não apenas ela é absolutamente segura, mas ela nunca perde a sua segurança. Ela também é infalível no sentido de que ela não caduca, ela não se torna falível. Porque acompanhe comigo o que acontece a partir do versículo 30. Vamos lá. Reparando, porém, na força do vento,
teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vejam vocês que Pedro, ele teve uma fé inicial. Pedro confiou, Pedro fez o que era certo. Aquela situação bem complicada, a solução dada pelo Senhor era uma solução duvidosa, mas ele confiou. Ele foi, tirou os pezinhos do barco, colocou por sobre as águas, e nós podemos imaginar aqui que ele deu alguns passos. Mas na medida em que ele confiou e deu alguns passos, a situação mudou no meio do caminho. Diz-nos a palavra que ele começou a dar importância à força do vento, teve medo, e no que ele teve medo começou a afundar. Qual é o ponto aqui? Vejam, quando nós estamos aqui a dizer à igreja que nós devemos confiar na palavra de Deus e segui-la a qualquer custo, por mais que ela pareça arriscada, isso não quer dizer que você será levado a uma posição confortável, não. Confiar na palavra de Deus implica em você andar por sobre as águas com muito vento batendo contra você. Então, mais uma vez aqui, não há nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica que diz: faça isso, dê esses passos, siga a palavra de Deus, e aí vai ser tudo muito tranquilo em sua vida. Não é bem assim. Permanecer casado, como digo aqui nessa ilustração, não é sinônimo de que vai ser tudo tão fácil assim. Não, os ventos vão bater. Ah, tomei a decisão errada. Não devia ter saído desse barco. Eu não devia ter andado por sobre as águas. Comecei a afundar. Por que eu fui obedecer? Por que eu fui confiar? Me dei mal. Mas veja, já aí uma perspectiva errada. A de que a obediência à palavra de Deus não irá resultar também nas lutas naturais, consequências naturais disto. Então, a palavra vai dizer aqui nesse sentido de que em nossas batalhas, meus amados, vocês serão tentados, nós seremos tentados, como foi dito, primeiro, a não obedecermos. E segundo, depois de obedecermos, desistimos. E a repreensão aqui contra Pedro é esta: Pedro, por que você passou a desistir? Por que você passou a duvidar? Você começou crendo. Então não basta você crer e obedecer, você precisa crer, obedecer e continuar crendo. Cristo diz para Pedro que ele era um homem de pequena fé. Nós somos assim também, né? Mas vejam vocês que a palavra de Deus é infalível. Então Deus, ele permite as tempestades, mas ele espera de todos nós que tenhamos fé, que permaneçamos em fé. Lembramos que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nesse sentido há uma dica que eu posso dar para vocês. Toda vida, quando estamos em tais situações, em obediência à palavra de Deus, mas parece que a coisa não está andando, parece que a coisa não está dando certo, o segredo talvez seja pararmos de focar tanto no que não está dando certo, ou nos problemas em si, e passar a focar mais no próprio Senhor Jesus. A ideia de que Pedro talvez se parasse de dar tanta importância ao vento, porque o que lhe chamou a atenção foi o vento. Se ele conseguisse andar fito, olhando para Cristo, possivelmente ele não teria afundado como afundou. Os problemas, eles ganham tamanho na medida em que nós damos mais atenção para eles. Então, nesse sentido, não foque tanto no tamanho do inimigo assim. Não dê tanta importância àquilo que parece estar crescendo contra você. Confie. Mantenha-se firme, confie. É prova mesmo, confie. Mas, para concluir, vejam, depois de uma palavra como essa, eu sei que todos nós aqui, muito humildemente, reconhecemos que somos homens e mulheres de pequena fé. Como falei pela manhã, nós precisamos admitir humildemente que estamos muito longe daquele patamar de fé de homens e mulheres que recebem as provações, lutam contra os gigantes, confiam em Deus, buscam graça e perseveram. Nós defiamos, retrocedemos e damos um mau testemunho com muita facilidade. Assim como Pedro, vocês vão admitir comigo, nós estamos naufragando frequentemente. Erramos, caímos, não confiamos como devíamos confiar. Mas o texto termina aqui com a palavra de esperança. Porque há esperança.
para homens e mulheres de pequena fé como nós somos. Há esperança porque diz-nos a palavra de Deus que Cristo está sempre pronto para ajudar aqueles que, em sua falta de fé, humildemente clamam por socorro. Versículo 31, acompanhe comigo. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vejam vocês, há uma iniciativa aqui de Cristo. Cristo, primeiro, ele desce do monte, ele parte em socorro aos seus discípulos, ele socorre os seus discípulos, ele concede até a Pedro o poder de andar sobre as águas, mas quando a fraqueza deles persiste, ele começa a afundar, há ali uma mão estendida, como diz, vê? Por que você duvidou? Aqui dá para você observar a ternura, a paciência, a compaixão do seu Senhor, do seu Deus, do seu Rei, aquele a quem você serve. Ele é paciente. Deus é descrito como Deus de amor no sentido também de que Deus ele é rico em misericórdias. Então não pensem vocês que a mão do Senhor estará recolhida para os seus pequeninos, aqueles homens e mulheres, os pequeninos seus que são vencidos pela sua falta de fé. E aí então nós devemos clamar. O conselho que eu dou então a todos vocês aqui nesse ponto é este: clame. Aqui o assunto é oração. Nossa teimosia, e eu creio que o grande arrependimento que todos nós iremos ter no último dia é o fato de que ao longo de toda a nossa existência nós poderíamos ter orado mais. Se houver algum arrependimento naquele último dia, serão homens e mulheres mais envelhecidos do que hoje somos, obviamente, mas vamos olhar para trás e pensar: nossa, eu passei a minha vida inteira orando tão pouco, eu poderia orar mais. Se eu tivesse orado mais, eu teria feito mais. Mas sempre atrasados, nossas orações são sempre apressadas. Nós temos tempo para Netflix. Nós temos tempo para o cinema. Nós temos tempo para passear num dia de folga. Mas 1 hora no quarto orando parece que é muita coisa, pastor. Não tem tempo não. E aí não tem como nós esperarmos vitória. Tem outra palavra que eu posso dar aos irmãos aqui: se não há oração, não há vitória. Aí você vai ter que apanhar mesmo. Apanhar, abaixar sua cabeça, colocar o rapinho entre os rabos, até que você aprenda a dar valor à oração. Porque você é realmente fraco, os seus inimigos são mais fortes do que você, não tem jeito. A única solução realmente é se um poder sobrenatural, supra-humano, espiritual, divino vier sobre você. E aí você vai lembrar que Cristo mesmo dirá: sem mim, nada podes fazer. Então, o ponto aqui é: eu sei que a sua vida não é fácil, e eu não quero aqui ser simplista com respeito aos seus problemas, não quero diminuir o tamanho da sua dor, mas eu preciso dizer a você, com toda certeza, se você tem sido tão facilmente vencido em suas batalhas, você poderia orar mais. E o conselho que eu te dou: seja humilde e acate o conselho do seu pastor aqui nessa noite: ore mais. O ponto é, não simplesmente saia, volte para casa, deixando com que essa palavra entre por aqui e saia por aqui. Comece hoje, comece amanhã, mude a sua rotina. Tenha o seu momento com Deus, ore mais. E aí você vai perceber, como eu falava hoje aqui para os homens em nossa reunião de oração, que quanto mais nós zelamos pela nossa vida, mais problemas nós encontramos pelos quais orar. Você vai encontrar na sua vida uma série de pecados. Você vai encontrar na sua igreja uma série de coisas pelos quais você tem que orar. Na sua família, na sua casa, você vai entender que você não pode não orar. Eu sei que eu não posso aqui, em hipótese nenhuma, convencê-los disto. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Mas o propósito da pregação é este: é pregarmos para que o Espírito Santo venha aí convencê-los de que vocês decidam firmemente orar mais. É clamar: Deus, tenha misericórdia de mim.
resgata-me. E por fim, há essa esperança para homens e mulheres de pequena fé, porque Cristo tem revelado-se a seus discípulos quem ele realmente é, justamente por meio dessas circunstâncias. Como nós lemos lá em Marcos, capítulo 6, depois da multiplicação de pães, eles não criam em Jesus. Homens endurecidos. Ao fim, todo aquele episódio passa e há uma palavra de louvor no lábio dos discípulos. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. As circunstâncias estão preparadas. A dificuldade foi posta. A batalha foi armada para que, ao fim, você tenha profundas experiências com o poder de Jesus e que saia dos seus lábios afirmações como estas. Jesus faz toda a diferença. Ele não é um qualquer. Eu posso testemunhar, como quem diz, eu posso testemunhar de que orar e confiar em Jesus vale a pena. É Deus entre nós, é o nome que está acima de todo nome mesmo. Então, que fique claro, meus amados, que Deus é soberano e Ele tem esse desejo de arrancar dos seus lábios esse louvor. E nós possamos, então, reconhecer isto. Sejamos homens, né, no sentido de que estejamos prontos para a batalha. Né, que Deus nos ajude a que batalhemos de joelhos, com o intuito, então, de obter a resposta das orações e a vitória nessas batalhas que o Senhor, com certeza, tem nos inserido.